E aí, família, bora resolver a questão 21 da prova amarela da UFSC de 2022? A questão basicamente fala, né, que você tem aqui o gráfico da velocidade pelo tempo de dois nadadores, cada um com a sua respectiva massa, e eles vão fazer uma disputa de ida e volta em linha reta, onde a distância total corresponde aqui a 1.500 metros. Então, 750 metros na ida, 750 metros na volta. A peculiaridade dos gráficos está justamente no eixo do tempo, onde aqui, né, o tempo não é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 segundos, e assim sucessivamente. Ele colocou essa potência de base 10, né? Esse vezes 10 ao quadrado quer dizer que cada um desses valores aqui no eixo x tem que estar multiplicado por 10 ao quadrado, ou isto é, aumentar duas casas. Então aqui, quando o tempo vale 1, a gente tem que interpretar que é como se fosse 100 segundos, 200, 300 e assim por diante, né? Aqui um tempo de 12 segundos, na verdade, é 1.200 segundos, e assim por diante. Feito isso, o primeiro item diz o seguinte, ó: na primeira metade do percurso, o nadador 1 estava à frente do nadador 2. Quando que o nadador 1 chega na metade do percurso? Bom, quando ele termina de ir, então começa o caminho de volta. Bom, ele termina de ir quando a velocidade dele, então, inverte o sinal. A princípio, então, o nadador 1 faz a inversão do seu sentido quando o tempo dele bate 7,5 segundos. Porém, nesse tempo de 7,5 segundos, perceba que, ó, o nadador 2 já inverteu a velocidade dele. Nesse tempo, a velocidade dele já está negativa, faz meio segundo, isto é, ele já inverteu o sentido do seu movimento faz meio segundo, isto é, ele já começou o caminho de volta. Então, na verdade, quem está na frente é o nadador 2 e não o nadador 1. Por isso que o primeiro item é falso. Segundo item, a velocidade escalar média do nadador 2 ao nadar a primeira metade do percurso foi de aproximadamente 1,07 segundos. Velocidade média ΔS por ΔT. Como ele pede a escalar, então o significado do ΔS é a distância percorrida e não o deslocamento. Agora, como ele pede para a primeira metade, isso seria indiferente. No caso, para o nadador 2, ele faz então a primeira metade do circuito, isto é, a ida, num tempo aqui já de 7 segundos. Então basta você fazer aqui velocidade média é ΔS sobre ΔT. Para o nadador 2, você vai ter então que ele andou os primeiros 750 metros da prova nesses 7 segundos, certo? Ó, tem que levar em consideração que o tempo ali, quando a gente olha para o 7, aumentar as duas casas decimais, ou seja, é 700 segundos. Com isso, você vem aqui, simplifica um zero, vai ficar 75 por 70, ou 7,5 dividido por 7, vai dar exatamente 1,07, ou melhor, aproximadamente 1,07 metros por segundo. Item 2 é um item verdadeiro, circula ele aqui. Item 4, considerando todo o percurso, o deslocamento do nadador 1 foi 1.500 metros. Cuidado, deslocamento, uma grandeza vetorial, que é dado pela distância, né, entre a posição final e inicial. Já que ele andou até o outro lado e depois retornou, logo o deslocamento dele foi zero. Só seria esse 1.500 metros caso ele perguntasse que é a distância percorrida. Por isso, esse item 4 é um item totalmente falso. Item 8. Os dois nadadores empataram na disputa. Para saber quem ganhou, basta você ver quem fez os 1.500 metros antes. Para isso, como a questão te forneceu o gráfico da velocidade pelo tempo, a principal propriedade desse gráfico é que a área te dá a distância percorrida. Se você calcula a área de cada um desses gráficos, né, lembrando que para o nadador 1 seria a área desse retângulo aqui, que como é justamente um retângulo, né, a base vezes a altura, assim como a área desse outro retângulozinho aqui, que ele está para baixo porque ele retornou, são dois triângulos, dois retângulos simétricos e a área de cada um deles vai dar exatamente 750. Lembrando que, por exemplo, né, aqui a altura é 1, mas a base não é 7,5, é 750, justamente por causa dessas duas casas decimais. Então, essa área aqui, se você fizer base vezes a altura dá 750, aqui também vai dar 750, isto é, o nadador 1 demora exatamente 15 segundos para dar, no caso, para percorrer todo o percurso da prova, que corresponde lá aos 1.500 metros. Agora, o problema é calcular as áreas justamente do nadador 2, onde você vai ter essa primeira área aqui de laranja, depois tem ali um desnível, você vai ter aqui uma outra área para o nadador 2, depois essa terceira área, esta quarta área e, por último, essa quinta área.
Se você calcular todas essas áreas, você vai encontrar, né, por exemplo, aqui, a altura desse retângulo em laranja, como ele está entre 1 e 1,2, então vai valer ali 1,1, essa alturazinha. E a base, como ela vai até o 5, né, lembrando, 5 10 ao quadrado, então aqui é como se fosse uma base de 500, né, 500 vezes 1,1, aqui daria, por exemplo, 550. Se você faz o cálculo dessa outra areazinha aqui, você chega em 200. Lembrando que o cálculo dessa outra areazinha aqui seria justamente a base, que é do 500 até o 700, então a base vale 200, vezes a altura que vale 1, né? 200 vezes 1 dá o próprio 200, e assim por diante, né? Que ficou um pouquinho só difícil de enxergar, então vou colocar aqui em preto mesmo, 200. Aqui, se você faz essa areazinha, você vai chegar em 280, vai calculando cada uma delas, né? Aqui, que seria justamente 0,8, que seria aqui essa alturazinha aqui para baixo, e a base ela vai do 7 até o 10,5, isto é, vale 3,5. Se fizer essa continha, né, você chega lá no 280. Depois, esse outro carinha aqui, a base vezes a altura, né? A altura aqui vai valer menos 1, né? 1 para baixo. Enquanto que a base aqui vai valer 1, 2,5. 2,5, né? Com 10 ao quadrado vira 250. 250 vezes 1 dá o próprio 250. Por fim, essa última areazinha aqui, ela vai valer 220. Essa areazinha aqui vai valer 220 se você fizer esse cálculo, que é basicamente aqui, né, 1,1 negativo, vezes essa distânciazinha que vale 200. Com isso, soma tudo, 1.500 também. Ou seja, ambos andaram 1.500 quando o cronômetro dos dois bateu aqui no 15, né, 15, 10 ao quadrado. Portanto, os dois empataram. Se um deles tivesse, né, quando você fosse somando as áreas, chegado em 1.500 metros antes do outro, aquele então acabou ganhando a competição. Tá? Então, nesse caso, os dois empataram. 16. No instante 300 segundos, o nadador 2 tinha maior aceleração que o N1. O gráfico que está aqui em cima, né, já é o do nadador 2. Ó. Perceba que no instante 300 segundos, então seria aqui quando o tempo está marcando 3, né, por causa do 10 ao quadrado, o gráfico ele cai numa região onde a velocidade é constante. E como a velocidade é constante, a aceleração é zero. Não tem aceleração nesse percurso. Então, como é que ela vai ser maior? Portanto, item 16, item falso. Por fim, item 32. A relação entre as energias cinéticas do nadador 2, entre quando o tempo marcava 800 e 1200, é essa daqui. Ó. Como é que você faz isso? Então, quando o tempo marcava aqui 800, veja que a velocidade do nadador 2 era 0,8. E quando marcava 1200, isso aumenta aqui dois zeros, a velocidade dele já marcava 1. Então, anotando esses dados, né? Então, quando o tempo marcava ali 1.200 segundos, a velocidade dele era 1 em módulo, enquanto que quando o tempo marcava 800 segundos, a velocidade era 0,8 metros por segundo. Portanto, posso achar essa relação entre as duas energias cinéticas? Bom, a massa nos dois casos é a mesma, porque ele está perguntando justamente apenas para o nadador 2. A massa não muda quando ele vai de um tempo para o outro. Então, uma maneira de você achar uma relação entre as duas energias seria fazer o seguinte, ó. Veja que eu posso pegar essa energia cinética do tempo de 800 e passar para cá dividindo, isto é, ele está basicamente te dizendo nessa afirmativa que a energia cinética do tempo de 1200 dividido pela energia cinética do tempo de 800, ele disse que tem que dar 25 sobre 16. Então, se eu conseguir chegar nessa relação, o item é verdadeiro. É isso que eu vou tentar provar então. Ó. Se eu pegar a energia cinética de 1200, dividir pela energia cinética, quando o tempo vale 800, sem fazer o cálculo separado. Ó. Pense, iria ficar massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 para essa primeira situação, dividido pela formulinha da energia cinética para a minha nova situação. Massa, velocidade ao quadrado sobre 2 e assim por diante. Ao fazer essa divisão, antes de ficar repetindo fração e tal, gente, lembre-se, a massa do nadador 2 é a mesma nos dois instantes. Então, essa massa aqui já vai simplificar. Os dois de cada uma das frações. Então, na prática, é só pegar a velocidade quando o tempo marcava 1.200 ao quadrado e aqui embaixo a velocidade quando o tempo marcava 800. Se eu faço essa substituição, ó, a velocidade quando marcava 1.200 era 1, vai ficar aqui 1 ao quadrado, sobre. Quando o tempo marcava 800 segundos, né, você tem uma velocidade de 0,8. Então aqui ficaria 0,8 ao quadrado.
Para facilitar a sua vida, eu posso fazer aqui justamente, né? Em cima vai dar o próprio 1, embaixo eu tenho 0,8 ao quadrado. Ao invés de fazer esse númerozinho, pode fazer como se fosse, né, 8 sobre 10. 8 sobre 10. Tudo isso ao quadrado. Na hora que você inverte, né, joga o 10 lá para cima, ou ainda melhor, né? Isso aqui ficaria 1 sobre. Antes de fazer esse número ao quadrado, dá para simplificar. 8 e 10 dá para simplificar por 2, né? Fica 4 quintos. 4 ao quadrado, isso aqui vai dar 16. E 5 ao quadrado vai dar 25. Mas como divisão de fração não rola, esse 25 vai lá para cima. Opa, vou chegar justamente em 5 sobre 16. Que é o que a gente estava aqui imaginando, né? É o que o item tinha a princípio afirmado. Com isso, 3 afirmativas verdadeiras. Tranquilo? Se gostou dessa resolução, deixe seu like e se inscreva no canal. Resolução de toda essa provinha da UFSC se encontra aqui na playlist. Até a próxima.